Olá, galera, vai fazer redação para o concurso da AGU. Eu estou aqui com o meu recorte exatamente sobre a página do Instituto de Desenvolvimento Educacional, que é o IDECAM, né, que vai ser a banca do concurso de vocês. O IDECAM é muito parecido com a Consulplan, tá, gente? Só uma dica aí para quem, de repente, a pessoa quer buscar mais provas para estudar. Eu diria que é praticamente a mesma coisa, eu só não posso falar que é a mesma banca, porque eu não estou autorizada a falar isso. Mas nós temos aqui o concurso da AGU, quero falar algumas questões ligadas na parte da redação, principalmente ligada aos conteúdos. Ou seja, o que pode ser objeto do seu de tema, né? A gente vai tentar mapear, segurar um pouquinho aqui algumas dicas para você estudar. Lembrando que são dicas, tá certo? São dicas para você estudar para AGU, né? E dica nem sempre configura aquilo que vai cair. Embora quem acompanha nossos posts aqui sabe que a gente normalmente acerta temas. Acertamos o tema do Ministério Público da União recentemente, TRT São Paulo, dois ou três temas, aquele bolo de temas e por aí vai. Quem acompanha aqui a rede vai ver que o pessoal publica abaixo, né, com muita felicidade quando a gente acerta. Bom, gente, atenção, vamos falar então da prova da AGU. Primeiro eu vou falar aquelas informações gerais. Vocês vão ter que produzir uma dissertação, né? Vou até anotar aqui ao lado. Uma dissertação. E naturalmente essa dissertação, prestem atenção, ela tem todas aquelas partes, sim, introdução, tá? Desenvolvimento, que você vai ter que trabalhar com ele, e conclusão. Tem tudo isso aqui. Precisa ter título, Júnior? Você precisa prestar atenção nas recomendações, que vem lá na parte, no caput da sua prova, tá? Na parte de cima da sua prova. O IDECAM costuma não pedir título, mas já aconteceu. Por exemplo, da Consulplan, que eu falei que é a banca irmã gêmea, pedir título em redação na hora da prova, como condição para você fazer. Então tem que prestar atenção, tem que ler aquilo tudo lá. Enfim, você vai fazer uma redação valendo 20 pontos. Não é? A tendência, preste atenção, é de a maioria de vocês tirar nota boa. Essa banca, ela tem uma correção que não é tão severa, então é uma tendência de vocês tirarem notas boas. E o que vai diferenciar um de vocês vai ser o quê? Vão ser praticamente décimos, tá certo? Assim, um ponto e pouquinho. Não, a gente não vai ter, assim, se a banca fracionar, não é a nota, porque a nota está dividida, olha que interessante, 10 para abordagem de conteúdo e surpreendentes 10 pontos para a parte gramatical. É bem surpreendente, tá certo? Numa redação que vai atacar conhecimento específico, tá lá falando no edital direitinho, vai atacar conhecimento específico de cada um dos conteúdos, ela jogar ali, poxa, 10 pontos em conteúdo, 10 pontos em gramática é muita coisa. Então é uma banca que já anuncia, ela é muito pró-textual. Quem escrever mal já era, ou seja, não é que já era no sentido de que a banca vai fazer uma correção perfeita, tá certo? Ela vai perseguir os gramaticais que são comuns. Então é bom muitos de vocês, quando falam que na redação vai cair tema específico, abandonam o barco da gramática. Neste concurso não dá. Quem for inteligente vai saber que tem que, pelo menos, ficar de olho naqueles erros que são mais cobrados, mais visualizados pelos examinadores. Nenhum examinador, gente, analisa uma redação 100% dentro dos seus erros gramaticais, ou seja, ela teve uma correção impecável. Não. Tanto que na fase recursal a gente nota que o examinador pulou um erro, pulou outro, né? E tirou pontos daqueles erros mais flagrantes. Mas vai pesar muito a gramática e muita gente vai chorar por não ter dado atenção à gramática, tá bom? Então, esse é um dado que eu gostaria de que vocês prestassem atenção a ele. Como eu disse, a prova não tende a ser difícil pelo conteúdo, porque a tendência da banca é de escolher temas que sejam de conhecimento comum dos candidatos. É uma tendência desta banca, da irmã gêmea dela também, tá certo? Então vocês não vão ter grandes enfrentamentos. Vamos dizer assim, a nossa astrologia do concurso público, não é? Que trabalha aí não com o jogo da sorte, mas com o jogo das previsões daquilo que já aconteceu, exatamente ela diz isso aí, tá? Continuando, o que nós temos, pessoal? Atenção. Neste sentido, vocês terão que produzir uma redação entre 30 a 60 linhas. Já vou cantar a pedra de uma vez.
O enunciado dessa redação, que você vai ver lá na hora da prova, vai falar assim para você produzir um texto. Eu não vou lembrar a ordem, mas eu vou dizer basicamente é o seguinte: são 3 palavrinhas mágicas: objetivo, claro e conciso. Tá? Sabe o que é concisão? Concisão é uma economia. Esse é um princípio textual que consiste em você utilizar poucas palavras para dizer muita coisa. Então, tem gente que vai dar uma de kamikaze, vai escrever 60 linhas e corre um risco de se prejudicar absurdamente. E tem gente que vai dar uma de humilde, vai parar nas 30, 40, 50 linhas por ali. Tá? Está ótimo. Ótimo. A considerar a postura desta banca está ótimo. Quanto menos linhas, abordagem mais concisa, abordagem mais consistente, menos erros gramaticais. Quanto mais linhas você escreve, mais erros gramaticais pode ter certeza, menos clareza. Você vai ver que na primeira parte, a parte de conteúdo, que a banca diz que você vai ficar sabendo como é que ela vai corrigir o conteúdo quando ela soltar o padrão de resposta, que vem com a tábua de correção, eles chamam desse jeito, tábua de correção. Você vai ver que a banca, ela tem um perfil muito voltado a analisar a forma como você expressa os seus argumentos, né? No texto, no curso, por exemplo, eu pego uma redação como modelo e vou mostrando a forma como o aluno vai expressar os argumentos, principalmente no momento em que o aluno promove a coesão. Ela é muito atenciosa com requisitos de coesão. Por exemplo, às vezes a banca te pede duas, três características vinculadas a um assunto bem amplo. E o aluno coloca expressões como por outro lado, cabe analisar. E às vezes não é um por outro lado, entenderam? Às vezes é um assunto contínuo, que não é um bem por outro lado. É uma ideia de, nessa mesma órbita, ou seja, neste mesmo sentido, tá bom? Então, muito cuidado com esses conectores, com ideias que são de continuidade, ideias que são de ruptura, isso aí vai pesar bastante na análise desses examinadores. Bom, vamos falar de uma coisa bacana pra gente entrar na segunda parte do vídeo, que é um assunto qual eu adoro falar sobre os conteúdos para cada cargo. Volto a repetir, gente, o único pessoal que eu não consigo ajudar, pelo menos até o momento, se eu tiver um tempinho, eu prometo que eu pesquiso, mas eu confesso porque como eu não trabalho com redação para bibliotecário, assim, até hoje eu não montei curso exatamente para essa parte aqui, eu não vou saber indicar temas possíveis. Eu sei indicar o que Decam, Consulplan e algumas outras bancas andaram fazendo para os outros cargos. Mas o pessoal do bibliotecário, se prestar atenção na minha fala, vai ver que de repente consegue recortar dentro do conhecimento de vocês, o conhecimento de conteúdo, assuntos que têm uma tendência, porque a uniformidade é seguida para todos os cargos, tá? Então vamos lá. O que vocês podem esperar no cargo de administrativo? Gente, a banca gosta muito de pedir temas fáceis que tem muito a ver com a competência dos servidores, dos futuros servidores. Então a tendência, por exemplo, na área administrativa, ela trazer temas ligados ao setor de compras, né? E vocês têm licitação, a forma dessas compras, pregão, né? Essas regras que são ligadas ao 866, principalmente, né? Então eu sempre digo para vocês, fiquem de olho nessa parte, essa parte é bem interessante. Depois, e há uma chance maior de que ela cobre, não é? Exatamente, ela pode trabalhar com vocês algum elemento extraído da parte de gestão de pessoas. Porque, veja, preste atenção, a AGU, muitos servidores públicos, então você pode ter o quê? E dentro da AGU há uma preocupação muito grande com o processo avaliativo, então você pode trabalhar com sistemas de avaliação, tá? Avaliação de desempenho, seus métodos, vantagens e tal. Também, você sabe que a área administrativa se bifurca, ela vai também para uma área, né? Até por ser, vamos dizer assim, ser bastante ampla, ela acaba caindo também na parte orçamentária. Como essa banca gosta de dissertação mesmo, se ela trouxer alguma coisa sobre orçamento, pode ser que ela traga algum elemento ligado à evolução do orçamento público no Brasil. Até porque a gente vai ter uma mudança orçamentária para o ano que vem, aí previsto, né, por conta do novo governo. Então você precisa prestar atenção aos modelos orçamentários, tá? Às vezes a gente vai falar assim, o modelo não está tão evidente no edital, de olho, tá bom? Também observe, não é?
a parte da administração pública, principalmente na sua forma de planejamento, né? A chamada, vamos dizer assim, não de planejamento, minto, na parte de processos, né? Procura observar aí instrumentos ligados a processos, a parte de gestão de processos, porque tem muito a ver, se lida com muito documento, a AGU fez uma reforma muito grande nessa parte, então é interessante você estudar isso daí, tá bom? Temos também, não é? Aí, por enquanto, eu diria que o pessoal do administrativo, essas são as partes que me chamam mais atenção, tá? Principalmente a parte de gestão de pessoas. Eu estaria assim, bastante atenta. Como o conteúdo específico ele é muito abrangente, ele não é exatamente específico de administração tão somente. Se o cara quiser colocar um conteúdo de de constituição, de direito administrativo, jornalismo, você acha que ele pode cobrar? Pode, tá? Não tem problema não, tá aqui, ele pode cobrar. Você acha que ele pode cobrar de alguma coisa relativa à legislação da AGU? Claro, certo? A parte de inclusão e acessibilidade vinculada à parte de gestão de pessoas, sim, pode ter um tema transversal nesse sentido. Eu não deixaria de prestar atenção às funções institucionais da AGU, avisei muito o pessoal do Ministério Público em relação a essas funções institucionais. Os meus alunos prestaram muita atenção a isso, principalmente, não é só falar das funções institucionais de uma forma muito aberta, muito ampla, mas localizando essas funções institucionais de acordo com o problema que foi apresentado para você, que é o que é mais importante no concurso, tá bom? Então, a galera do MP prestou atenção a isso e fez uma prova com uma certa tranquilidade. Então, muita atenção. Se quer alguma coisa de inclusão e acessibilidade, procure ver alguma ligação disso com a parte de gestão de pessoas, tá bom? Porque pode ser que a banca cobre essa parte nesse sentido. Bom, o analista técnico administrativo, acho que a maior dúvida de boa parte das pessoas que estão fazendo concurso, pelo menos quem me pediu para comentar esse vídeo era o pessoal desta área em especial, né? Então, é o seguinte, gente, qual o papel do analista técnico administrativo na AGU? Bom, ele prepara os caminhos para o trabalho do pessoal do administrativo. Nesse sentido, você vai vir aqui na parte de administração pública, exatamente no momento em que faz a diferença do seu futuro cargo, né, vamos falar assim, para o outro. Não quer dizer que temas similares ao administrador não sejam cobrados para você, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer o seguinte, que as ferramentas de gestão, elas têm um peso no concurso de vocês de uma forma muito evidente, né? Ferramentas como o BSC, que vai tratar de gestão estratégica, mapa estratégico, você precisa ficar ligado a isso, né? A parte de projetos, principalmente, vamos dizer assim, a softwares que permitem a melhoria, né, nesse gerenciamento de projetos, no caso do PMBOK aqui, para você não deixar de estudar, né? É uma parte meio decorebinha, tá, gente? Mas que costuma aparecer nesse tipo de prova, tá certo? Eu chamaria a atenção de vocês também para que vocês possam se dedicar aí à gestão de processos também, a ferramentas que são ligadas a essa gestão de processos, tudo assim na parte de metodologias e ferramentas, tá certo? Eu acho que vai ter mais a ver com a prova de vocês, tudo indica que sim. Agora, é claro, não abandonem, né, o óbvio, tá certo, gente? Por exemplo, assuntos que estejam ligados à legislação relativa à AGU, certo? As suas funções institucionais, principalmente, não deixem de trabalhar essas questões aí, tá bom? Então, isso aí é importante. Arquivista também tem uma certa repetição em concurso, né, dos assuntos que tem mais evidência aí para cair para vocês. Mas eu diria, ciclo de vídeo de documentos, né? É uma bobeira, uma banalidade, vamos dizer assim, mas costuma cair temporalidade, né? Classificação, acesso à informação, tá, gente? Aquilo que deve ser público, aquilo que é sigiloso, esse contraponto, vocês precisam estudar. Isso aqui está espalhado no edital de vocês vão procurar por aí. A parte de gestão da informação e do conhecimento tá bem aqui embaixo, certo? É um filão para temas de redação consoantes com, vamos dizer assim, com a forma de pensar desta banca, tá? Mas também não se esqueçam de que temas de outras áreas que estejam aqui presentes nos conhecimentos específicos de vocês podem aparecer aí na prova, certo? Então não deem bobeira
abandonando outros estudos. Ah, eu vou estudar só a parte de arquivologia. Cuidado, tá bom? O contador também tem uma questão bem interessante. Contadores que foge um pouquinho do centro da contabilidade é o contador. A contabilidade, gente, no setor público, ela se divide em dois grandes setores, assim, quando você pensa em prova discursiva. Né? A parte de AFO é muito solicitada nas provas de contabilidade, eu estudaria. A parte de créditos adicionais, eu estudaria as leis, né, ligadas aí ao orçamento, restos a pagar, teve uma mudança este ano em restos a pagar, então você precisa ficar atento, não é? Com relação a isso aí, até porque se discutem coisas grandes no Brasil. Plano de contas, aí já entraria na contabilidade pública, já pularia um pouquinho para a contabilidade pública, nessa análise de provisões, eu não deixaria de bater em cima dessas questões. Se eu estivesse fazendo para contabilidade, seria o meu meiozinho. Júnior, você acha que vai cair alguma coisa de cálculo, por exemplo, ligada a balanço, certo? Escrituração de contas, esse tipo de coisa assim? Gente, pode até cair, mas eu acho um pouco complicado nesse tipo de prova cair. A tendência, como eu disse para você, essa prova quer corrigir língua portuguesa, então vai ser aquilo que vai gerar texto, tá? No meu ponto de vista, aquilo que vai gerar texto, tá bom? Então, muita atenção aí a essa parte, né? É claro que também não deixem de analisar outros assuntos que estão previstos aí para vocês aqui no programa de conhecimentos específicos. O pessoal da comunicação também tem uma tarefa que tende, aliás, de todos, o mais centrado é o pessoal da comunicação, né? A gente fala assim em termos de escolha da banca. Por quê? Porque a banca ela gosta muito de um assunto que necessariamente não cai nas provas de comunicação tão somente, mas a gente vê de um modo geral, tá certo? Nessa banca, que é assuntos ligados a código de ética. Então, gente, muita atenção, tá? Tem uma atenção especial para a Política Nacional de Telecomunicações, aqui já nem estou achando, mas achei, e tem 3 aqui. Política Nacional de Telecomunicações. Você vai passar por uma mudança importante no outro ano. Pode ser que chame a atenção da banca nesse seguinte, tá certo? O papel dos meios de comunicação tem um assunto aqui que é o filão. O papel dos meios de comunicação na construção da realidade social. Cuidado com este tema. Eu estudaria isso aqui. Isso é muito em aberta. É a cara desta banca. Pedir isso daí, como eu digo, não é um assunto difícil, mas que se você estudar um pouco mais a fundo, você chega na prova de uma forma diferenciada daquele que não leu absolutamente nada sobre isso ou de que passou por isso sem notar que haveria essa chance, tá? Disso aparecer. Então, prestem atenção à ideia dos códigos de ética, apesar de eles serem muito variados para vocês, né? Desse assunto ser bastante variado, procure entender pontos que são tratados de uma forma comum. Porque isso aqui tudo, se cair em prova, você só vai usar o decreto 1171, ou mesmo o decreto 6.029, ou mesmo teorias ligadas aí à ética, princípios e valores, mas para você fundamentar um assunto que vai ser muito amplo, tá bom? Então, vai servir mais como instrumento de fundamentação, tá? E o pessoal de assuntos educacionais também muito tranquilo, bastante centrado também, com grandes chances de acerto temático por nossa parte. A banca, gente, ela tende a fechar, né, o tema de vocês em educação corporativa, tá certo? Estudando a parte, por exemplo, de gestão do conhecimento, da questão do capital intelectual, que é muito valorizado hoje, né? Pode ser que a banca faça um tema transversal recortando esses elementos. Educação corporativa, porque vocês vão trabalhar com adultos, né? Não acredito que a banca vai trabalhar com gestão pedagógica. Pode ser que ela vai trabalhar com gestão do conhecimento do capital intelectual hoje. Sim, né? A gente tem um tema aí voltado para isso aí. E você tem que estudar tecnologia e educação mais para você fundamentar essas propostas temáticas, tá? Então, pensem muito na educação para adultos, educação corporativa, a parte por exemplo, de programas de capacitação, tá certo? E teorias que são envolvidas nisso aí, não só teorias como instrumentos, né, disso daí.
talvez a banca te peça para você desenvolver um projeto pedagógico nesse sentido, talvez, tá? Mas lembrando, o pessoal da educação tem mania de fazer redação e não fundamentar a redação com exemplos, ou não prestar atenção no caso que vai ser apresentado lá na hora. Então, cuidado, muita atenção a esses dois pontos. Procure exemplificar bastante ou fundamentar em lei o que você está dizendo. Cuidado para não confundir normativas, né? Às vezes você está falando de alguma coisa que tem um determinado sentido, por exemplo, a pessoa confunde uma educação corporativa com, por exemplo, que não é o caso de vocês, né? Não seria isso. Que é uma educação mais voltada para adultos, até seria uma educação mais voltada para adultos com concepções da educação tradicional, das teorias educacionais que são voltadas para a formação educacional no país. Então, cuidado para você não se atrapalhar um pouquinho, tá? Então é só ter atenção ao que está previsto para você acertar aí os temas, acertar a abordagem temática que a AGU propôs para você, tá, gente? Mas falando de coração, não é nada difícil, é super tranquilo. Lá no Turma de Redação a gente tem os cursos, tá certo? Os temas, naturalmente, nós escolhemos temas que recortam boa parte disso aí que eu falei para vocês. Exatamente, eu sempre faço vídeo depois que o curso está praticamente pronto, né? Porque a gente fica estudando, discutindo com os professores proponentes o caminho a ser seguido pelos temas que nós temos aí para a AGU, tá bom? Beijo grande e até o ano que vem você servidor público, de preferência, tá bom?